Educa Web Radio. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Educa Web Radio. Hoje nós estamos aqui novamente com o professor Luiz Wagner Hag. Hag, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Ok, é um prazer estar com você e os seus ouvintes da Educa Web Radio. Muito bom, muito bom. Hag, hoje nós vamos bater um papo, sobre um tema de suma importância, que é a norma regulamentadora número 1, a famosa NR1. Isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso daí, vamos entender, os pontos importantes tanto para a empresa quanto para os empregados. Correto, Hag? Ok, então vamos lá. Primeiro, segundo dados do próprio governo brasileiro, gastos com previdência são gastos assim que se destacam nos gastos do governo. Aliás, crescem assustadoramente e são preocupantes, ok? Em segundo lugar, as estatísticas do próprio governo indicam que de 2021 a 2024, os afastamentos médicos do ambiente de trabalho por algum motivo de saúde mental aumentaram algo em torno de quase 500%. Muita coisa, hein? Isso é muito preocupante. Sim. E também tem uma explicação desses afastamentos. A doença que se chama burnout ou burnout, uns falam burnout, outros falam burnout, ela passou a ser reconhecida como doença ocupacional há alguns anos atrás. Vamos entender que a doença ocupacional é quando existe nexo causal, ou seja, é comprovado que a doença teve origem no ambiente de trabalho. Então, são essas informações, esses dados, nós sabemos que gestão se faz com dados, Uhum. Então, são esses dados que levou o governo a pensar em alterar, ajustar a norma regulamentadora número 1 para tratar dos aspectos psicossociais no ambiente de trabalho. Vale lembrar também que a norma NR1, norma regulamentadora NR1, é a norma que trata da saúde e segurança nos ambientes de trabalho. Perfeito. Tá? Essa norma inclui, inclusive, o corpo que a gente chama do SESMET, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Tá? Quais são os profissionais que participam ou que englobam esse setor que é chamado de SESMET? Médico do trabalho, técnico de segurança, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e por aí vai. São todos os profissionais ligados aí de alguma forma a proteger a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. Perfeito. O Hag, só para a gente reforçar a informação, então quando a gente fala de burnout, nós estamos falando então de um esgotamento físico e mental oriundo de um excesso de trabalho, correto? Perfeitamente. A síndrome de burnout, síndrome de burnout, é quando você tem esse esgotamento físico ou mental decorrente do ambiente de trabalho. Estou lembrando aqui de um teórico que eu curto bastante, que é o Domenico Di Masi, italiano, já falecido, e ele sempre lembrava a gente que os ambientes de trabalho não foram feitos ou não foram adequados para o ser humano. Então parece que está na hora da gente rever pouco algumas coisas, Hag? Esse conceito e olhar um pouco aí para o que dizia o nosso querido teórico já falecido, Domenico Di Masi. Perfeito, perfeito. Hag, vamos lá. Quais são as principais mudanças causadas pela alteração da NR1? Bem, a principal mudança é que as empresas, a partir de maio agora de 2026, têm que estar mais ligadas, mais atentas aos aspectos psicossociais que podem prejudicar a saúde mental do trabalhador nos ambientes de trabalho. Vamos lembrar também
que essa lei é uma lei lá de 2025, mais precisamente maio de 2025, mas por força de um acordo, de uma negociação que foi feita principalmente por empresários mineiros, junto ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele acabou concordando, né, em dar um prazo aí de 1 ano para que as empresas se adaptassem a essa nova legislação. Tá? Ok. E a gente vai falar mais para frente, na realidade nós estamos diante de uma grande mudança cultural. Agora, as empresas, elas foram obrigadas, então, já a adotar as medidas inerentes à NR1 a partir de maio deste ano. A partir de... a vigência da lei é de maio de 2025. E as empresas tiveram 1 ano para se adaptar. 1 ano para se adaptar, e inclusive o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou um manual que está lá disponível no site para quem precisar, no sentido de ajudar, no sentido de contribuir para que as empresas se adaptassem nesse período de 1 ano que o ministro concedeu. Perfeito, perfeito. Hagi, quais serão os benefícios que essa alteração da NR1 irão trazer, ou estão trazendo já, né, uma vez que ela já está no ar, aos trabalhadores com essa atualização? Bem, eu penso que os trabalhadores viverão uma nova dimensão nos ambientes de trabalho. Por quê? Você vai no ambiente de trabalho para se desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, convivendo com outras pessoas, e você vai atuar com outros profissionais para atingir o resultado que a empresa quer, através da produção aí de bens, através da produção de serviços. Ora, esse trabalhador tem que sair da empresa da forma como ele entrou, né? Ou, vamos dizer assim, de uma forma em condição de desempenhar outros papéis que ele precisa desempenhar na sua vida como um todo. O trabalho é um papel que a gente desempenha na nossa vida. Agora, tem muitos outros papéis que a gente desempenha na nossa vida. Então, eu penso que essa preocupação de preservar a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho é muito positiva, para que ele contribua na produção de riqueza, ele gere a sua renda e saia da empresa de uma forma tranquila, de uma forma consciente, para desempenhar todos os papéis que ele precisa desempenhar na sua vida como um todo. Vamos lembrar novamente, passamos a maior parte do tempo das nossas vidas acordado no ambiente de trabalho. Verdade. Então, é muito importante que as empresas se preocupem em proteger a saúde mental do trabalhador no ambiente de trabalho. Vamos reforçar que a lei também, o grande objetivo aí do legislador foi isso que eu acabei de falar, preservar a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. Existem outros motivos, evidentemente, que podem levar a prejuízo da saúde mental, mas o papel da empresa é preservar a saúde mental do trabalhador no ambiente de trabalho. E cabe reforçar, né, Hagi, que quando você adota medidas organizacionais no sentido, né, de cuidar do seu colaborador, querendo ou não, né, e sem dúvida nenhuma, isso acaba fazendo com que ele traga uma produtividade maior para a empresa. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, porque na medida que você cria ambientes de bem-estar, o estímulo à motivação, o estímulo ao desempenho em níveis mais elevados é notório. Aliás, existem pesquisas dos Estados Unidos, aqui no Brasil eu ainda não conheço, mas existem pesquisas que empresas norte-americanas que adotaram essa postura em relação à criação de ambientes de bem-estar, já estão oferindo resultados melhores em relação ao histórico
da própria empresa. Perfeito, perfeito. E Hag, quais são os desafios que as empresas estão enfrentando, né, para se adaptar a essas novas exigências? Olha, eu penso que o principal desafio, como eu disse anteriormente, é cultural. Por quê? Nunca foi pensado, né, em criar um ambiente de trabalho que agradasse ao trabalhador. Sempre foi pensado que o trabalho era uma obrigação, era um fardo. E com essa lei, nós temos que mudar essa postura de uma forma bastante significativa. Na medida em que o trabalhador se sinta bem nos ambientes de trabalho, evidentemente, como nós já falamos, ele vai ter desempenhos melhores, vai produzir melhor, a empresa vai ter aí um ganho de resultado, ok? No seu objetivo final, nos seus produtos ou serviços, e ele mesmo pode ter algum ganho aí em termos monetários, né? Além da sua saúde física e mental, ele poderá ter algum ganho monetário em relação a isso. Agora, como nós temos ainda, eu não estou fazendo crítica aqui às chefias, mas como nós ainda temos ambientes corporativos um tanto quanto conservadores, as chefias não estão adaptadas, né, a esse tipo de coisa, a criar bem-estar, por exemplo, nos ambientes de trabalho. Então, eu penso que reside aí o maior desafio das empresas, né? Preparar os seus gestores, orientar os seus gestores. Volto a dizer, não acho que eles são culpados ou são maus gestores, apenas que eles fazem gestão de uma forma um pouco mais antiga, né? Uma forma que podemos dizer que já está meio ultrapassada. Sem dúvida. Então, eu penso que o maior desafio das empresas é preparar esses gestores para essa nova fase. É um olhar diferente, né, Hag? É um olhar que precisa ter, né? Diferente. Olha, eu como gestor, eu sempre tive esse olhar para o ser humano. Na medida que você valoriza o ser humano, na medida que você respeita o ser humano, ele te dá um retorno muito bom. Sem dúvida. Você comentou, né, do aumento de produtividade por conta desse cuidado maior por parte das organizações, e a gente não pode deixar de falar, né, Hag, que isso, querendo ou não, também traz aquele sentimento de empatia, de engajamento, né, um sentimento de pertença, o famoso vestir a camisa do funcionário, né? E aí, o que também isso traz? Retenção de talentos. Não tem dúvida, você citou uma coisa importante. Na medida que a pessoa que contribui, né, chamam de colaborador, eu não gosto muito desse termo, mas chamam de colaborador. Na medida que o colaborador percebe que a empresa está indo bem, ele se sente bem. Claro. Né? Dificilmente um colaborador que está numa empresa, que ele percebe que não está indo bem, que ele vai se sentir bem. Então, tem tudo a ver, na minha opinião. Perfeito, perfeito. E, Hag, o que acontece com uma empresa que não acatar essa nova regulamentação? Quais possíveis punições que ela pode sofrer? E se você puder também falar um pouquinho para os nossos ouvintes, né, como que se dará essa fiscalização? Isso pode partir de uma denúncia do colaborador ou, eventualmente, somente por uma fiscalização? Ok, vamos ver se a gente aborda todos os aspectos aí envolvidos nesses riscos à empresa. Primeiro, ela pode ser denunciada pela própria CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Vamos lembrar aqui que a CIPA se reúne mensalmente, ok? A CIPA é formada por representantes da empresa e dos empregados, e a ata das reuniões da CIPA vai para o Sindicato dos Trabalhadores, ok? Então, a CIPA pode fazer a denúncia, o Sindicato dos Trabalhadores pode fazer a denúncia, a pessoa, né, que se sente prejudicada ou sente que tem a sua saúde mental prejudicada, pode ir até a Delegacia Regional do Trabalho, e a própria pessoa pode mover um processo trabalhista contra a empresa. Então, a empresa ela pode ser alvo, né, de uma fiscalização maior, ou mesmo de um processo trabalhista, por ação que pode partir do próprio colaborador. Perfeito, perfeito. E, Hag,
A gente está entendendo que a NR1 ela vai representar uma mudança na mentalidade da sociedade de uma forma geral acerca da importância e do cuidado com a saúde mental, correto? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que esse é o grande objetivo do legislador. Vamos lembrar o que eu falei lá no começo. Os dados, né, de afastamento por burnout ou burnout assustam. Tiveram um aumento aí de quase 500% de 2001 a 2024. E os gastos com a Previdência também são gastos muito relevantes do nosso governo. Né? Uhum. Então, essa mudança de mentalidade, essa mudança de cultura, poderá trazer ganhos à sociedade e poderá também amenizar um pouco as despesas do governo com a Previdência. Perfeito, perfeito. E, Hag, quais são os ganhos que uma empresa pode obter ao manter a saúde mental dos seus trabalhadores? Olha, os ganhos são muito variados. Eu penso que, principalmente, quando você tem a possibilidade de melhorar o seu resultado, já é um ganho significativo para a empresa. Uhum. E principalmente aquelas empresas que tiverem produtos oferecidos diretamente ao consumidor, essa imagem de uma empresa que preserva a saúde mental do trabalhador, ela acaba indo para a sociedade, através das próprias pessoas que trabalham na empresa, ou através de própria divulgação que a empresa faz. Então, isso poderá até trazer um ganho no sentido dela aumentar as vendas dos produtos e serviços que elas oferecem para a comunidade. Uhum. Ok? Hag, a NR1 ela tem uma ligação forte com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, correto? Se eu não me engano, é o número 8. Sim, é importante frisar que a NR1 atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, que trata de trabalho digno e crescimento econômico. Percebam que tudo que a gente abordou aqui está muito direcionado a trabalho digno e crescimento econômico. Perfeito, perfeito. Hag, uma pergunta que está fora do nosso script aqui. Um trabalhador que de repente não tem um canal de denúncia dentro da organização, como que ele deve proceder com isso? Porque talvez muitos que estejam nos ouvindo esteja passando por uma situação, qualquer uma, que está afetando a saúde mental dele dentro da organização e de repente aquela organização não tem um canal de denúncia. Obviamente que ele não pode se portar diretamente ao superior dele, porque muito provavelmente é o superior dele que está causando algum tipo de malefício mental para ele. Como que ele procede? Bem, pela lei, a empresa vai ter que ter um canal de denúncia, tá? Uhum. Okay? Então, é obrigatório? É obrigatório. Pela lei, ela vai ter que ter um canal de denúncia. E esse órgão, né, que a empresa, esse departamento, esse setor que a empresa vai ter lá, que é um canal de denúncia, vai estar atento a coisas do tipo denúncias por maus tratos por parte da chefia, denúncia por metas excessivas e de difícil atingimento, denúncias do tipo abusos em relação a maus tratos, né, das chefias com as pessoas, e toda a situação que a pessoa vive no dia a dia dentro da empresa. Também vale lembrar que aspectos que envolvem mau relacionamento entre os colaboradores, entre as pessoas, por exemplo, de um mesmo departamento, pode levar à reclamação, porque as chefias, os gestores, precisarão estar atentos a esse tipo de coisa. Uhum. E eles precisarão promover, de maneira muito acentuada, bons relacionamentos no ambiente de trabalho. E coisas do tipo assédio moral, né, que parta da chefia, ou que parta mesmo de colegas de trabalho, e assédio sexual, também fazem parte da proteção da saúde mental
do trabalhador. Então, será muito importante que as chefias fiquem atentos a esse tipo de situações. Agora, Hagi, se por acaso a empresa ainda não implantou esse canal de denúncia, o que ele faz? Bom, como eu já disse, ele pode ir até o sindicato né, da categoria e falar, olha, está acontecendo alguma coisa lá na empresa que vocês precisam tomar alguma atitude. Se ele não quiser ir lá no sindicato, ele pode, inclusive, contratar um advogado, né, e falar para o advogado, olha, está acontecendo isso fere um aspecto legal. E o advogado, ele pode procurar a empresa, né, para fazer uma negociação, ou pode imediatamente abrir um processo trabalhista contra a empresa. Lá na justiça a empresa vai poder se defender, né, mas vai competir ao juiz, né, que vai tratar do caso, saber se a empresa realmente está transgredindo a legislação ou se ela está cumprindo a legislação. Legal. E, Hagi, toda empresa precisa cumprir a NR1 ou ela se aplica apenas a alguns setores ou, de repente, ao porte da empresa? Como que é isso? Ok. Toda a legislação que está ligada à NR1, na realidade a NR1 é a norma mãe, é a norma que encabeça toda a legislação inerente à segurança e saúde do trabalhador. Ela é válida para empresas a partir de 10 empregados, ok? Então, toda pequena, média, grande empresa, a partir de 10 empregados, ela tem que obedecer não só a alteração da NR1, mas toda a legislação. Legal. Hagi, para a gente finalizar, que mensagem que você deixa para os empresários e trabalhadores sobre a importância da segurança no trabalho e principalmente sobre a NR1? Olha, eu quero deixar uma mensagem aos empresários que, embora eles estejam um pouco preocupados, ou mesmo os gestores, embora eles estejam um pouco preocupados, que é uma mudança muito positiva, tanto para trabalhadores, quanto para empresários, quanto para gestores, ok? E eu também quero deixar uma mensagem para os nativos digitais, tá? Essa geração que tem aí por volta dos seus 20 e poucos anos de idade, que está chegando para o mercado de trabalho, ela desenvolveu o conjunto cérebro-mente dentro do ambiente da web, ok? Os cientistas dizem que elas possuem a mente líquida. Então, o que eles precisam entender? Que o mundo real é diferente do mundo virtual, né? Então, ao sair do ambiente da web e, por exemplo, para um ambiente de trabalho, onde você vai ter que cumprir regras, onde você vai ter que cumprir horários, onde você vai perceber que existe lá... Ter uma disciplina. Né? Onde você vai perceber que existe um organograma. Né? Respeito a hierarquia, que tem hierarquia, que tem delegação de autoridade, que tem delegação de responsabilidade, você precisa se adequar. Eu não estou aqui culpando essa geração mais jovem, não é isso. Eu acho que tanto a empresa, né, precisa de uma pequena adaptação, e a NR1 contribui para isso, e os mais jovens também precisam entender que eles precisam se adaptar ao mercado de trabalho. Então, se um cede um pouquinho e o outro cede um pouquinho, nós chegamos aí a um termo comum, a um bom senso, que fará bem para ambos, né? Claro. Aliás, já existem artigos dando conta de que grandes empresas multinacionais estão preocupadas um pouquinho com essa falta de atenção aos mais jovens para com os ambientes de trabalho. Perfeito, perfeito. Bom, Hagi, fala. Eu só quero terminar dizendo o seguinte: as pesquisas indicam tendência ao trabalho híbrido, ok? Então, que as empresas estejam atentas a isso. Eu tenho percebido através aí de notícias que algumas empresas high-tech, multinacionais, estão pedindo a volta das pessoas aos locais de trabalho. Tá? Eu penso que o trabalho híbrido tem muito a contribuir nessa relação de harmonia empresa e colaborador. Lógico,
Não quem trabalha numa linha de montagem. Claro, né? claro. Mas todos os demais, se as empresas puderem, dar um pouquinho mais de Flexibiliza, atenção, né? Claro. né, ao trabalho híbrido, Isso é importante. eu acho que fará bem a ambos, Sem tanto a dúvida. empresa quanto as Sem pessoas. dúvida. Sem dúvida. Hagi, muito obrigado pela tua presença. E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, manda uma mensagem para nós, né? Nós vamos encaminhar ao professor Hagi e ele com certeza vai responder a todos vocês. Do mais, Hagi, mais uma vez obrigado. Até a próxima. Abraços a todos, até a próxima. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa!